Boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero nesta tarde, fim de tarde, começo de noite, que todos vocês possam compartilhar esse momento com Deus juntamente comigo, aqui na palavra do Senhor que diz a 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1 a seguir. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios, e não poucos. A palavra do Senhor é maravilhosa, né? Essa palavra diz o seguinte, que aquela mulher era uma das servas ali, né? Dos profetas, ali da província, e ele, o esposo dela, servia a Eliseu. Ele era um dos servos de Eliseu. E então ela não tinha para quem socorrer, porque a Bíblia diz aqui que ele tinha morrido, mas ele tinha deixado dívidas. E agora? Como que ela ia fazer? Como que ela ia saldar aquelas dívidas, né? E aí ela pensou: não, eu vou até Eliseu, que é né? É a pessoa para quem meu esposo serve, e vou conversar com ele, porque o cobrador já estava querendo levar o que ela tinha de mais precioso, que eram os filhos dela. E aí ela disse para Eliseu que os profetas, que os credores vinham e queriam levar os filhos dela como forma de pagamento, né? Para fazer eles trabalhar ali como escravos para pagar a dívida. Imagina você, eu, mãe, pai, vivendo aquela época e não tendo como pagar a dívida, que o meu marido tivesse falecido e tivesse deixado a dívida. Nos dias de hoje, às vezes até morreu, acabou a dívida, mas naquela época não. Naquela época, se seu marido morresse e tivesse dívida, eles vinham, pegavam o que você tinha, pegava bois, vacas, pegava até os filhos das pessoas. Mas aí, o nosso Deus, ele é tão fiel e tão maravilhoso, que Eliseu, sendo servo do Senhor, dos reis, do Deus Todo-Poderoso, deu sabedoria para Eliseu e disse para ela aqui no meio: O que hei de eu fazer, mulher? Declara-me o que tens em casa. O Senhor pergunta para você, para mim nesta tarde: O que você tem na sua casa? Sua casa espiritual, dentro do seu coração. Você tem um pouquinho de fé? Você tem um pouquinho de esperança? Você tem um pouquinho de sabedoria? O que você tem? Para nesse momento e pensa: o que você tem em casa? A casa do seu coração, né? O que é que você tem em casa? Aquela mulher disse: Não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Glória a Deus, que ainda existia um pouquinho de azeite na casa dela. O que ainda existe na sua casa, na minha casa? Será que existe um pouquinho de fé? Porque com um pouquinho de fé, nós cremos no Deus Todo-Poderoso e Ele nos dá vitória e nos fortalece. Faz nós chegarmos longe e sermos bem-aventurados. E aí aqui diz, Eliseu disse: o que hei de fazer? E ela disse: Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Uma botija poderia ser uma botija assim, ou uma maior, mas ela tinha uma botija de azeite. A Bíblia não fala o tamanho. Mas, porém, ele disse para ela com a autoridade do Senhor Jesus. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados, não poucos. Olha que benção.
que o servo do Senhor disse para ela? Vai e pede vasos, vasos. Ele não disse pede um, ele disse pede vasos emprestado. Mas não peça pouco. Quando você pedir para o Senhor Jesus uma bênção, se prepara, porque Ele não vai dar só o que você pede. Ele vai dar bênçãos abundantemente, sem medidas, sem cálculos. Ele vai te dar com abundância, sabedoria, virtude, fé. Peça com ousadia, seja ousado para Deus. E ali o servo do Senhor diz com ousadia, peça vasos emprestados, mas não peça poucos, né? E disse ainda para ela, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Ele dizia ali assim, vai distribuindo nas vasilhas, e vai deixando do lado que for enchendo. E vai deixando, e vai deixando. E aí o verso 6 diz assim, sucedeu que cheios que foram os vasos, disse o seu filho, traze ainda mais um. Porque ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha como Deus é. Quando ele viu que não tinha mais nenhum vaso, que aquele era o último, o azeite também parou. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá sua bênção abundantemente, sem medidas, mas Ele sabe a quantia que você precisa. Passou dali, Ele não tem por que derramar em vão. Ele não tem por que dar em vão. Ele não tem por que fazer em vão. Ele faz o milagre até onde pode, aonde dá, aonde é para ser feito. Deus é Deus. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, que nessa parábola de Eliseu, e que Ele faz com que a palavra dEle seja abençoadora, próspera, de abundantemente frutificada, crescida, aumentada, foi a bênção daquela viúva, porque ela já não tinha o marido, ela tinha só os filhos. E esses filhos já iam ser levados para trabalhar como escravos. E ela disse para ele, faça alguma coisa, eu preciso. E ele, com a sabedoria que Deus te deu, disse, vai e arruma vasos emprestados, e não poucos. Porque o Senhor Jesus deu para ela todos aqueles vasos, e ela vendeu, e ela arrumou dinheiro, saldou a sua dívida, deu de comer aos seus filhos, deu de comer a ela e ainda sobrou, a Bíblia fala. Como o nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Meus queridos ouvintes, meus amigos, como Deus é lindo, Ele é grande. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende e fazei e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivam do resto. Irmãos, meus ouvintes, meus queridos amigos, vai, entrega para o Senhor a tua ansiedade, entrega para Deus tudo aquilo que você precisa e você vai viver de todas as bênçãos e vitórias, você vai colher todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem para você. Mas faça como o profeta Eliseu, profetiza que Ele vai fazer. Profetiza que Ele vai te dar. Profetiza sobre a vida daqueles que estão precisando de profeta. Profetiza sobre a casa, a sua casa. Profetiza sobre a casa do teu vizinho, sobre a casa do seu irmão, da casa do seu filho. Profetiza. A Bíblia fala que o servo do Senhor profetizou no vale de ossos secos e todos aqueles ossos voltaram a viver. Ali se levantaram várias peças que estavam perdidas, porque a Bíblia fala que um vale de ossos secos, ali havia ossos de todos os tamanhos, todos os jeitos, mas eles todos voltaram a viver, porque o Senhor foi colocando tudo o que precisava, tudo que necessitava, e Ele fez daquele vale de ossos secos ser servos, adorar, viver
fazer tudo que o Senhor tinha posto nos seus corações. Então, nessa tarde gloriosa, nesse início de noite, fica com essa palavra, seja um Eliseu, profetiza sobre a vida daqueles que precisam, porque eu profetizo na tua vida nessa tarde a bênção, a prosperidade, a cura, o milagre, a resolução do teu problema, que a tua família seja abençoada, que o teu lar seja próspero, que você seja uma pessoa cada dia melhor e que você faça o bem e que você pregue a palavra do Senhor. Acesse esse canal, coloca um joinha lá, espalha, compartilha, para que mais vidas venham ouvir esta palavra e saber que nós temos um Deus que criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas Deus, Ele via você e eu ali, sobre ela. Ele colocou nós nessa terra com uma missão: evangelizar aqueles que precisam e ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Se você, ouvinte, que ainda não conhece esse Jesus que eu falo, esse Jesus que eu compartilho, procura conhecer esse Deus. Se eu pudesse, eu daria desta água para todos beberem, porque essa é uma água que a nossa sede, ela sacia a nossa fome. Ele é um Deus todo-poderoso. Quem mandaria seu único filho para morrer em nosso lugar? Só Jesus. Compartilhe, divulgue mais pessoas. Tenha uma semana abençoada, de bênçãos e vitórias, e que nós possamos nos encontrar mais vezes para falarmos desses momentos com Deus. Amém? Fica na paz. Um beijo.